Olá, tudo bem? Para você que já está dentro do nosso aplicativo LGPD na mão ou para você que está nos assistindo e ainda não baixou, não esqueça de entrar para baixar o nosso aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS. O meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada e hoje estou com duas pessoas aqui que são fundamentais para a sua empresa para que você possa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A Débora Vandrese, que é consultora da GDR Consultoria e advogada, o Fábio, que é fundador da MSI e é DPO. Então eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, a gente vai fazer algumas perguntas, a ideia é que isso seja uma conversa para explicar para você que está nos assistindo um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados e principalmente para você entender a importância de o quanto antes se adequar à legislação, mesmo que ela ainda não esteja em vigor. Débora, por favor, se puder te apresentar. Meu nome é Débora, trabalho na GDR Consultoria, agora em parceria com a MSI também. A gente está desenvolvendo um trabalho tanto com o aplicativo como a consultoria também de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tenho formação em Direito, sou advogada e estou nessa área de Lei Geral de Proteção de Dados. Fábio? Eu sou o Fábio, trabalho com tecnologia já há 33 anos, comecei na parte de infraestrutura e fui caminhando, me especializando na área de gestão e hoje estou em segurança. Em conjunto, bolamos estratégias, porque vocês vão observar que não é apenas direito, não é apenas tecnologia, envolvem processos. E isso é mandatório para que a lei seja aplicada e que vocês fiquem em conformidade. Então agora eu vou começar algumas perguntas para explicar para vocês a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E Débora, a quem se aplica essa legislação? É para qualquer pessoa? É só pessoa física? Só pessoa jurídica? Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vem com um enfoque principal na utilização dos dados pessoais. Então, toda a utilização do dado pessoal com fins econômicos, comerciais, vai estar sendo abrangido por essa lei. Na maioria das vezes, a gente vai tratar as empresas que tratam os dados pessoais que vão responder pela lei. Os dados pessoais das pessoas físicas que são trocados com pessoas físicas com o intuito de comercial ou intuito econômico também vão se aplicar na Lei Geral de Proteção de Dados. E tem muita gente em dúvida, né? O que são esses dados sensíveis? Muito tem se falado, tem se divulgado muitas notícias, né, na internet. Vazaram dados sensíveis. O que seriam esses dados sensíveis? Então, os dados pessoais, só para antes de falar dos dados sensíveis, os dados pessoais são todos aqueles que identificam uma pessoa. Nome, CPF, endereço, enfim, esses dados que são os mais básicos que identificam uma pessoa, não necessariamente todos eles, apenas às vezes um dado que já consegue identificar ele. No caso dos dados sensíveis, eles são todos aqueles dados que você não gostaria que eles fossem divulgados, por exemplo. São dados em relação à opção sexual, raça, em relação à sua saúde. Esses dados, eles são dados como sensíveis e têm uma proteção maior pela lei, tanto punição quanto proteção também. Então, respondendo mais enfaticamente, são todos aqueles dados que estão relacionados com raça, com opção religiosa, opção sexual e dados de saúde. E mais uma pergunta para você, antes de a gente passar uma próxima agora para o Fábio. A imagem da pessoa, uma fotografia, ela é considerada também um dado sensível? Então, analisando essa pergunta, já foi questionada em outras situações também. O que acontece? A imagem, ela pode te remeter a alguma situação de dado sensível, não que ela seja exatamente um dado sensível, mas através da imagem tu pode ter informações em relação à raça, em relação à saúde, ou dependendo do lugar que a pessoa estiver, tu pode saber de qual religião, de qual partido político ela é. Então, todos esses dados sensíveis, eles podem sim estar abrangendo numa fotografia, numa imagem, numa filmagem. Então, vai depender do caso a caso, mas sim, muitas vezes a imagem também pode ser considerada um dado sensível. É como, por exemplo, uma tatuagem, né? Uma tatuagem sim, que identifica aquela pessoa que eu consigo... Tá, ótimo. E complementando, eu estava falando com a Débora ali, existe uma vertente muito forte sobre a questão do pessoal e o MEI, né? O MEI, o nome justamente identifica como uma empresa, mas é pessoal. Então tem vertentes que a proteção se aplica também a ele? Sim, existem estudos e discussões a esse respeito. Então é importante estar atento ao MEI também.
E Fábio, uma pergunta que sempre chega aqui pra gente é a seguinte: a gente transaciona muito pelo WhatsApp hoje em dia. Informações, dados, documentos, cópias, hoje a gente manda tudo. Como que fica isso? Isso pode gerar algum problema se eu receber essa foto da pessoa, se eu de repente divulgar? O que pode acontecer? O que a lei fala sobre isso, né? E tecnologicamente, como é que a gente pode se proteger também? Bom, na prática eu pergunto a vocês já fizeram imposto de renda? Né? Ou seja, é o que está em alta agora aqui, né? No imposto de renda, o que eu mando? Eu mando meus dados de recebimento, eu mando despesas médicas, eu mando informações minhas, pessoais. E digo a vocês, muitos despacham isso através do WhatsApp. Né? Qual é a segurança que eu passo a ter quando a informação está pulverizada? Ou seja, está na mão de uma pessoa física que vai para casa, leva, tem família. Né? Então, existe uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Né? A sugestão nesses casos é que crie-se um canal seguro através de um e-mail, né? Uma política, um processo mais fortalecido, ou seja, quem acessa essa informação. O WhatsApp, então, ajuda, mas em certos casos, como esse que deu aí exemplo do imposto de renda, informação de RH, muitos escritórios de contabilidade recebem, as pessoas recebem, enfim, dados de PIS, dados de carteira. É um procedimento correto? Na minha visão, não, um procedimento bastante perigoso. E dou outro exemplo. Empresas de vendas, né, que tem lista de preço, com produtos que vão ser lançados, eu posso vazar um dado desse para outra pessoa e de repente acabar com a estratégia comercial, porque a informação foi transacionada de WhatsApp de um para outro, ou seja, ser um canal seguro. Então vale estar atento a essa questão. E Fábio, quais seriam as tuas dicas para quem está nos assistindo para ajustar os sistemas de informática dentro da empresa, para estar dentro da regulamentação da lei, para se proteger? Quais seriam, assim, se fosse para dar uma dica, qual seria a principal dica nesse sentido? Bom, o engraçado dessa pergunta é que a gente fala em sistema de informática, mas se a gente observar, a gente precisa ajustar os sistemas, né? Quando a gente fala de sistemas, eu dei um exemplo do WhatsApp, que é um processo, né? Então, sistema de informática, se for mexer, acesso restrito a quem pode ver a informação, ou seja, o financeiro ele tem acesso geral, o administrativo pode ver o quê? De repente o nome e o endereço, pode ver o CPF? Talvez não. Então é importante que a gente consiga dar permissão, inclusive, da informação visualizada. Notem, não é permissão do acesso ao cadastro, mas sim que pode ser visto nesse cadastro. Né? Em relação ao sistema ainda, a gente tem a questão de firewall, ou seja, proteções que a empresa dá no sentido de garantir invasão. Além disso, proteção de antivírus é sistema também, ou seja, que garantias eu tenho que o equipamento não vai ser invadido, que não vai ter um backdoor, algum programa tentando passar dados para fora. Existe um investimento forte nessa área? Sim, mas eu aumentaria um pouquinho de sistema de informática para sistemas, né? Ou seja, processuais também. Mais abrangentes, mais né? Abrangentes. E, Débora, eu preciso, dentro da minha empresa, atualizar os meus contratos para estar me adequando à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou ter que fazer contratos novos ou só um simples aditivo já resolveria a situação? O que tu poderias falar para a gente sobre isso? Então, sobre os contratos, a ideia é adequar todos os contratos existentes na empresa. Então, contrato de trabalho, contrato com fornecedor, contrato com parceiro, porque a importância que se dá na Lei Geral de Proteção de Dados ao motivo pelo qual aquele dado está sendo utilizado, que a gente fala que é a base legal. Existe um artigo na lei que dá a possibilidade de utilização de dados, até trazendo uma questão aqui, as pessoas com a divulgação da lei acham que não pode mais utilizar dados pessoais e que isso não pode mais ser utilizado. E, na verdade, não é isso. Os dados, sim, poderão continuar sendo utilizados, mas vai precisar de uma segurança maior e, inclusive, está enquadrado na lei. E esse artigo, ele traz todas as possibilidades em que o dado pode ser utilizado. E aí, são diversos, dependendo de cada caso. E aí, utilizando dessa base legal que você está usando dentro da sua empresa, o motivo de utilizar os dados, vai ficar adequado no contrato. Inclusive, colocar isso no contrato com base no artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, o dado coletado aqui será utilizado com essa finalidade. Então, todos os contratos existentes, e aí já é importante que, a partir de agora, independente da entrada em vigor da lei, essa adequação já aconteça e os novos contratos que já estejam adequados também com essa mesma vertente,
de que tem um artigo que pode ser utilizado e fundamentado para a utilização daquele dado. Débora, olhando essa questão que você levantou, então eu entendo que o empresário tem que estar atento ao que ele faz hoje e, assim, não é que ele não possa ter acesso, mas ele precisa ter cuidado com as informações que ele manipula, né? Exatamente, saber, né, exatamente o que ele está manipulando, porque num contrato de trabalho, qual o motivo pelo qual aqueles dados são coletados, num contrato com parceiro, num contrato com fornecedor, com cliente. Ele sabendo disso, a gente consegue enquadrar em um dos artigos da lei e fazer o aditivo, ou então, no caso dos novos contratos também, né? E não sei se vocês estão percebendo a importância de ter dentro das empresas tanto a parte jurídica, a parte de consultoria e a parte de tecnologia. Né? A gente não consegue hoje se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados apenas com a parte tecnológica ou só com a parte do jurídico. É necessário todo um conjunto, né? Uma fusão dessas informações. E até, Fábio, como que fica, por exemplo, se eu fizer um pedido de alteração ou exclusão de dados? Né? O que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar uma ciência, por exemplo, eu passei para ti os meus dados e eu quero que eles sejam excluídos. Tu precisa me dar um ok, eu preciso registrar? Qual é a segurança que a empresa tem de que de fato aqueles dados foram excluídos, sim, né? Sim. Luiz, esse é um assunto extremamente delicado, inicialmente porque as empresas não estão preparadas para a demanda de pedidos, né? Ou seja, como é que eu processo hoje? Talvez eu ligue, né? Meu dado eu não quero que use mais, ou seja, terá uma pessoa do outro lado para atender e possivelmente seguir com o procedimento. Vocês imaginem isso em escala, né? Daqui a pouco 1.000, 2.000 pessoas. A ideia é que isso seja automatizado, né? Ou seja, que exista no site alguma ferramenta de privacidade onde eu possa dizer desejo de retirar meus dados. E isso de maneira automatizada chegue ao sistema e receba um protocolo onde a pessoa possa identificar, tomar uma ação e receber a resposta, de preferência de forma automatizada. Só fazendo um parênteses com a resposta do Fábio, por isso que é tão importante, no momento que vai ser feita a implementação, ser feito um inventário desses dados, porque muitas vezes as pessoas não sabem os dados que tem dentro da sua empresa, então automaticamente pode ser que num primeiro momento, sendo feito o inventário, o mapeamento, muitos dados daquele ali já sejam descartados, né? E também a importância de uma coisa que o Fábio sempre chama muita atenção é a questão da necessidade de pedir aquele dado. Então, a partir de agora, é solicitar os dados que realmente são necessários, o que realmente vai ser importante para aquela transação, que seja uma transação comercial ou uma parceria, que aquilo... eu preciso do nome e do endereço. Ponto, não preciso do CPF. Eu preciso do CPF somente para tirar a nota fiscal, ok. Mas outros dados que não são pertinentes para aquela relação, para aquele objeto daquele contrato que está sendo realizado, eu acredito que não precisa ser coletado, porque isso gera uma insegurança. A partir do momento que a gente coleta o dado, a gente está responsável por ele. Então as consequências vão estar na lei, né? E aí, em relação à exclusão, pessoal, tem uma questão muito séria que ele não tem o direito de excluir qualquer informação. Se eu procedi uma venda, eu preciso ter algum registro dessa operação, então não é toda a informação que eu teria a obrigação de excluir. Então tem os detalhes que daí as nossas amigas advogadas podem orientar com mais precisão. Sim. Mas eu deixo a dica, vamos automatizar esse processo. Exato. Se ele ficar manual, existe risco de não dar conta. Né? Atenção. Só um parênteses, a lei fala que se um cliente me solicitar a exclusão dos meus dados, eu tenho 15 dias para fazer isso. Né? Então, a importância da automatização, eu acho que é nesse sentido. Porque muitas vezes pode estar com a caixa de e-mail cheia, não responder aquele e-mail, a partir do momento que passou os 15 dias, o solicitante dessa exclusão pode se remeter à autoridade nacional, fazer essa denúncia da empresa que não fez a exclusão. E aí é um processo administrativo ou, quiçá, pode vir um processo judicial também nesse sentido. E mais perigoso que isso, vocês devem ter visto essa semana, o PROCON de São Paulo já está aceitando informações, pedir para excluir, não excluiu. Então, ou seja, mesmo antes da NPD estar em vigor, já existem órgãos já cobrando, policiando em defesa do consumidor. Né? E só para explicar, né, para quem está nos assistindo e ainda não sabe muito sobre a legislação, o que é essa agência reguladora que vocês tanto falam? Né? Eu sei o que é, mas eu acho que é melhor vocês explicarem, até porque o leigo que está assistindo às vezes não tem conhecimento. Então é bem importante a gente deixar claro o que é essa agência, o que ela vai fazer, exemplos da atuação, né, Débora? O que tu pode falar um pouquinho pra gente? Então, é uma autoridade nacional de proteção de dados.
ela, na verdade, ela está numa relação jurídica transitória, ela está embaixo da asa do governo ainda, ela não está independente, como a gente tem a Anatel, a ANEEL, ela ainda não se tornou independente, no entanto, ela vem justamente para trazer regulamentações que a lei não traz. Tá? Ela vem para receber essas denúncias, para fazer os processos administrativos. Inclusive, essa semana eu escutei um podcast super interessante com o Fabrício Mota, que é um dos indicados para fazer parte dessa agência, dessa autoridade. E ele falou, todas as pessoas que eu escuto falando de Lei Geral de Proteção de Dados falam, não, depois que vier, que a autoridade estiver formada, todas as regulamentações vão estar resolvidas. A gente sabe que isso não é um processo simples, né? Então, a gente tem várias ramificações, posso dar um exemplo aqui dos cartórios, que eles são enquadrados como se fosse serviço público para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele vai precisar de uma regulamentação da agência, porque senão vai ser difícil conseguir atuar, porque não é nem empresa, mas também não é uma prefeitura, tá ali no meio, até os próprios operadores dessa implementação precisam de uma orientação para que isso fique de uma forma mais clara para todo mundo. Então, essa autoridade, ela vem dessa forma, ela vai utilizar-se de pessoas que já estão em torno do governo e que já estão dentro do governo, chamando pessoas que têm expertise na proteção de dados, mas ela ainda não foi formada, o que gera um pouco de pânico, porque a gente não sabe de que forma que vai acontecer. Mas ela é basicamente uma agência reguladora, mas ainda não tem o aspecto de agência, ela ainda vai ser uma autoridade utilizada para denúncias, dúvidas também, ela vai conseguir eliminar bastante. Então, e ela tem o poder de multar. Exato. Tem o poder de multar, é aí que começa a doer um pouquinho o negócio, né? Fábio, tu falou em multa, e as pessoas aqui no Brasil, infelizmente, estão achando que a legislação não vai pegar, que mania de brasileiro, vai ficar para depois, mas a gente tem uma multa bem pesada na legislação, então eu queria até que vocês falassem um pouco sobre isso, até porque a gente já, para quem acompanha, na GDPR, na internet, a gente vê as aplicações de multas do Google milionárias, do Facebook, enfim, então se vocês puderem falar um pouquinho sobre as multas e as penalidades que a lei prevê, né? Quer falar? Vamos lá. Uma principal multa que fala sobre a multa em si em dinheiro é 2% do faturamento anual da empresa. Aí vamos às penalidades. Os dados utilizados nessa transação em que foi alvo de alguma denúncia, eles vão ser bloqueados, ou seja, vão ficar inutilizados. A decisão da ANPD, ela pode ser publicada, dependendo do grau, ou seja, para uma grande empresa isso nunca é bom, né? Informar a todos de que aquela empresa não tem o devido cuidado com os dados. Outra das sanções é o bloqueio de todos os dados que essa empresa utiliza. Então, assim, antes mesmo da ANPD estar em vigor, da LGPD estar em vigor, a gente recebeu uma notícia essa semana que o STJ decidiu, baseado não na Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim no Código de Defesa do Consumidor e na Lei do Cadastro Positivo, e que os dados estavam sendo utilizados de forma inadequada, vamos dizer assim. E o que acontece? Essas multas que a gente mencionou anteriormente, tanto multas quanto penalidades, elas são de forma administrativas. Então, a agência, a autoridade vai fazer a punição. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um poder judiciário e que a gente vive num país de grandes judicializações, né? Então, as empresas precisam ficar atentas a isso, que a gente não precisa esperar chegar a lei entrar em vigor para começar a tomar o devido cuidado. Como o Fábio falou anteriormente, lá no Procon de São Paulo, já existe a possibilidade de fazer a denúncia no próprio site do Procon de que aquela empresa ou está utilizando o dado de forma inadequada ou que não está requisitando alteração, exclusão, né? Exatamente. Então, assim, já tem decisão nesse sentido de que os dados têm que ser protegidos e utilizados para a finalidade pela qual ele foi coletado. E até porque a gente tem, né, legislações já que protegem, que o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma inovação, mas já existem legislações atuais no Brasil que protegem as informações dos consumidores. O Marco Civil também é uma delas. O Marco Civil Regulatório também, então é bem importante a gente deixar claro, porque tem muita gente achando que a Lei Geral de Proteção de Dados, até eu e a Débora, a gente gravou uma live na semana retrasada com uma agência de marketing, diz, não, a Lei Geral de Proteção de Dados veio acabar com o marketing. Não, na verdade o que está se criando é uma nova política, um novo entendimento de segurança dessas informações e não de proibição. Então você tem que deixar claro para o seu cliente para que você está pegando o dado, justamente para que não sofra depois essas penalidades.
penalidades, né? Porque a gente fala bastante das penalidades e até dessa multa, que é uma multa alta de 2% do faturamento anual, podendo chegar até 50 milhões de reais, mas na verdade eu vejo como uma reputação positiva para a empresa que começar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Começa a passar para o teu cliente segurança. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, porque as informações elas estão muito facilitadas. Então a gente precisa saber que existe essa multa, precisa estar com medo dela, mas a gente também precisa pensar no que a gente pode trazer de bom para o nosso cliente, né? De oferecer segurança e tudo mais. E falando em segurança, Fábio, é muito comum hoje nas empresas o servidor ficar numa sala onde todo mundo tem acesso. Isso. Como que funciona agora com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou ter que ter esse servidor numa sala específica, com chave? Como é que vai funcionar isso na prática, então, né? Novamente eu pergunto a vocês, eu pegaria minha carteira e botaria no corredor da empresa? O meu cofre, será que ele tem um lugar específico para ficar? Hoje a informação vale muito dinheiro. A gente só não se deu conta ainda do preço, do valor da informação. Então o que eu digo para vocês em relação ao servidor, sim, ele deve estar em local fechado, isolado, com acesso restrito, né? Proteções físicas, que eu falo, questão de porta, proteções organizacionais, ou seja, quem acessa, está devidamente registrado quem acessou e quando, há uma manutenção do ar-condicionado, quem entrou, por que entrou. E por que isso aí? Ou seja, se houver alguma perda de informação, se houver algum HD ou algum detalhe do servidor que foi adulterado, a gente consegue rastrear. Então o servidor sim é um equipamento extremamente valioso e deve ser resguardado. Tá? Então a gente falou um pouco de servidor e aí vem a pergunta, documentos físicos na empresa, né? Tem muita gente que tem arquivos gigantescos com contratos, com folhas de funcionário, foto, enfim. Como é que fica isso na legislação, Débora? Eu preciso me proteger? Qual que é a fragilidade de ter esses documentos físicos dentro da minha empresa? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é um assunto muito novo, as pessoas acreditam que os arquivos físicos eles não estão enquadrados, mas eles estão sim. Todos os arquivos que tenham dados pessoais, eles vão estar protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu até vejo essa pergunta parecida com a anterior, com a que a gente falou antes, da coleta de dados, a necessidade da coleta de dados e a necessidade de apagá-los. Então, no meu ponto de vista, isso entra a questão do inventário novamente. Quando na implementação, a gente precisa saber quais os dados que a gente tem e por que a gente ainda mantém eles. Porque um aspecto bem importante é do tempo que esse dado fica no poder da empresa. Isso precisa ser informado e precisa ser um tempo razoável. A gente não pode guardar esses dados para sempre. Então, no momento da implementação, eu acredito que muitas empresas já vão fazer uma reciclagem, já vão conseguir tirar bastante arquivo, porque não tem a necessidade de mantê-los ali. Nos dados, a minha recomendação para os arquivos que são físicos é que transformem eles em arquivos digitais para que possam estar na nuvem e isso dá uma segurança maior. E aí, nesse caso, eu posso falar com o Fábio, porque eu acredito que deixar os documentos físicos torna algo muito vulnerável cada vez mais. Hoje em dia a gente já não trabalha mais com isso, mas tem empresas que guardam arquivos, que é o caso de empresas de contabilidade, por exemplo, que precisam ter aqueles arquivos físicos. A ideia é que isso tudo se transforme em arquivo digital e possam ser colocados na nuvem. E aí vem até uma pergunta que eu ia fazer para o Fábio, como é que fica essa situação? Eu posso ser acionada se o meu site ele não tem o certificado digital, se ele não tem a comunicação criptografada, como é que funciona isso? Pois então, Luessa, o que ocorre? Eu coleto informações do meu site, seja informações de endereço, informação de um e-mail, né, de um telefone, tudo isso transacionado sem uma proteção de um certificado digital no site, que hoje bancos e e-commerce usam, a informação fica em texto plano. O que acontece hoje em crimes cibernéticos? O hacker intercepta justamente essa comunicação ponta a ponta e ele consegue ver a informação de maneira clara, sem nenhum tipo de proteção. Ou seja, eu consigo ver talvez um telefone, de um cadastro, um e-mail. Então é bastante sério, né? E eu digo que a seriedade é como é que eu vou provar que a invasão ou que o roubo ou que o vazamento não foi do meu site, uma vez que eu não tenho a proteção. Vale o ônus da prova, daí é a área de vocês. Mas... E Fábio, isso vem de encontro também para outra pergunta, como é que eu vou fazer para restringir o acesso, né? Porque dentro de uma empresa a gente tem diversos setores, o marketing, o administrativo, o RH, e aí eu sou advogada, e aí tem o administrativo.
como é que eu faço para restringir esse acesso interno da empresa? Isso é importante também, né? Extremamente importante. Bom, tecnicamente o que manda é a gente deixar o funcionário ter acesso estritamente àquilo que ele usa no trabalho dele, não mais do que isso. Perfeito. Ou seja, ceder concessões a pastas, a documentos, somente do que é do trabalho. Ah, mas ele tem uma pasta pública. Não pode existir documentos que não faz parte do trabalho dele, com ele tendo acesso. Então, permissões de segurança sim, controle sobre o que acessa é importante, e complementando a questão do documento físico, a classificação, a gente tem que olhar, isso é público? É confidencial? É restrito? Nossa, quando eu classificar a informação, eu preciso dizer exatamente, seja ele físico ou digital. Notem, eu não estou fazendo distinção. Tanto o físico quanto o digital eu posso dizer se ele é confidencial e pronto. Apenas um grupo muito restrito de pessoas terá acesso a esse documento. Perfeito. E hoje também tem muitas empresas falando, eu já estou me adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, já estão utilizando isso até como um diferencial, porque eu tenho política de privacidade, termo de confidencialidade. Isso é suficiente? Não é? Porque as pessoas estão dizendo isso muito como diferencial hoje em dia, às vezes isso é só o início e só o básico, né? Então, eu vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma necessidade de mudança de cultura interna. Tá? A lei ela traz a necessidade, por exemplo, de um encarregado, de um operador, de um controlador do dado. Mas a gente sabe que não são todas as empresas que precisam de ter essa estrutura, porque às vezes é uma padaria, às vezes é uma empresa pequena, nem todas elas vão precisar e vão necessitar de toda essa estrutura. Mas existem políticas internas que precisam ficar bem delimitadas e aí sim eu acredito que todas as empresas precisam estar dentro dessa informação. Vamos dar um exemplo de uma padaria que seja pequena. A gente tem dados ali circulando, desde empregados, né, colaboradores, fornecedores. Então, a partir do momento que a gente consegue entender o mapeamento do dado e saber para onde que o dado vai, qual é o tipo de dado, como o Fábio estava explicando, aí sim a gente consegue fazer uma adequação melhor. Dizer que tendo política de privacidade, termo de uso e já estar enquadrado, eu não acredito, e aí eu já aproveito para fazer uma propaganda do nosso aplicativo, porque ali a gente tem muitas informações, bastante orientações, inclusive, para essas empresas que precisam começar a se adequar, né? A partir dali, a gente já o próprio gestor da empresa, que muitas vezes ainda o seu colaborador ainda não conhece da lei, mas o gestor já tem a obrigação, sim, de conhecer. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? E como eu falei lá no começo, né, o aplicativo ele está disponível para Android, ele está disponível para iOS. Ele tem 3 versões, tá? Ele tem uma versão que é ampla, de forma gratuita, e nós temos os selos de maturidade, né? Que depois até vou pedir para os dois explicarem um pouquinho. Então, você tem a opção de apresentar isso para os seus funcionários, fazer com que todos baixem. Ali tem diversas informações, conteúdo sobre a legislação. Tem a parte gratuita, tem a parte que daí é mais específica, né, especializada, que realmente vai haver a necessidade de uma consultoria, que é uma parte paga, mas aí, claro, a combinar com a empresa. Então, por isso que a gente criou esse aplicativo, justamente para levar conhecimento para as pessoas, para disseminar isso e de uma forma compactada, porque hoje na internet a gente vê milhões de informações, mas não tem um passo a passo do que fazer. E voltando nessa situação que tu falou das empresas, eu acho que isso é uma dica para quem tem empresa pequena. Porque, Débora, o que seria a principal dica para eu que tenho uma empresa muito pequena, às vezes com só 5 funcionários, o que eu preciso hoje, de fato, fazer para que eu esteja, pelo menos, já de acordo com a legislação? Então, os principais cuidados são em relação à segurança e privacidade, porque muitas vezes as empresas coletam dados e não tornam eles, não colocam eles em locais seguros. Existe uma rotatividade de colaboradores e tudo mais. Eu acho que essa é a atenção que precisa ser criada no primeiro momento. E vejo a necessidade, sim, mesmo que a empresa não seja pequena, mas de um profissional que possa orientar, mesmo que na minha empresa é pequena, eu não preciso. Sim, você precisa, porque inclusive em conversa com os juízes aqui da capital de Florianópolis mesmo, a gente já sentiu um pouco a febre, né? Tem pessoas que estão esperando virar o dia 16, né, 16 de agosto, para encontrar uma fundamentação. A gente já sabe que não é necessário, mas como tem um enfoque muito grande em cima da entrada em vigor dessa lei, a gente sabe que isso vai acontecer e tem gente esperando só uma brecha para que isso aconteça. Até aproveito para falar
que muitas pessoas estão acreditando que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi feita para grandes empresas, tipo Google, Facebook. Muitas pessoas acreditam nisso, mas já informo que não, né? A GDPR, ela tá lá na União Europeia e não tem grande empresa, não tem pequena. Inclusive, teve uma última multa e foi uma empresa, um hospital que, em tese, nem era tão pequeno assim, um envio de e-mail errado. Ou seja, isso é importante. O que eu falei agora, o envio de um e-mail errado. Se o colaborador não tiver orientado, pode enviar dados pessoais que são de um cliente para outro, e isso pode gerar, sim, um dano moral ou até mesmo punições em relação à autoridade nacional. Daí tem um mito a ser quebrado, porque a gente imagina, somente quem tem computadores e estrutura de servidor está obrigado a estar na lei? Não. A Débora deu um exemplo uma vez que ficou na minha cabeça. A manicure dela tem agenda de contatos. É verdade. Uma informação pessoal, tem o telefone celular da Débora. E é para uso comercial, é fim econômico. Será isso? que se ela perder essa agenda ou alguém pegar, seria foto, problema né? para ela? Né? Então, ou seja, vale o cuidado. Mesmo quem não tem computador, sim, tem que ter cuidados com a proteção de dados. É como a gente falou, é uma mudança de cultura, né? As pessoas têm que agora ter uma mudança de cultura de que a gente precisa sim preservar os dados, e não porque a legislação está obrigando, e sim porque é uma mudança de cultura, porque hoje os dados, nossos dados, são né, a frase que todo mundo fala, é o novo petróleo. Mas é verdade, porque os nossos dados hoje são utilizados para fins comerciais, para obtenção de informações, pra mudaram, índices, influenciaram uma eleição, né? Para quem assistiu a... Como é que era mesmo o nome daquele? Privacidade Hackeada, exatamente, fala sobre isso. Então é realmente uma mudança geral, né, de cultura, de situações, enfim. E Fábio, o Fábio me passou uma pergunta aqui, eu até perguntei para ele como é que fala essa sigla. É o BioD. O que é o BioD e o que isso tem ligação com a Lei Geral de Proteção de Dados, Fábio? Então, é uma sigla que significa Bring Your Own Device, ou seja, traga seu equipamento. Ou seja, hoje o pessoal traz celular, traz notebook para o ambiente da empresa. Ou seja, a empresa tem toda uma segurança com firewall, com antivírus, com Windows atualizado, tudo direitinho. Daí chega o funcionário com seu notebook para trabalhar, esse notebook em si não tem essas proteções todas. Traz risco? Traz. Qual é a ligação direta com o LGPD? Eu estou criando uma janela para não proteger os dados. Então eu digo para vocês, precisamos acabar com essa política? Não. A gente precisa ter apenas cuidado, uma política clara sobre o BioD, sobre o uso disso aí, né? O computador para entrar na minha rede tem que ter tais e tais características, tem que ter antivírus, ou seja, deixar por escrito, é uma política. Isso é a área delas, elas vão poder esclarecer melhor, mas sim, tem que ser tratado com muito cuidado, que é uma janela, é uma porta para uma vulnerabilidade. Isso vai entrar dentro que a Débora depois pode explicar melhor, que é o código de conduta da empresa. Né? E eu acho que isso é importante também, que a gente sempre conversa, mas eu vou contratar um prestador de serviço, um autônomo, um MEI, e ele vai pegar os dados da minha empresa e vai usar no computador pessoal. A responsabilidade é de ambos. Então, quando você contratar empresas, quando você contratar prestadores de serviço, essas pessoas você tem que tomar cuidado para verificar se elas estão se adequando. E, claro, a partir de agosto elas têm que estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, porque a responsabilidade vai ser de ambos. Exato. E isso que o Fábio estava falando pode ser colocado, então, no Código de Conduta, que é um dos documentos essenciais ali, né? Um dos documentos que está sendo criado nas implementações é o Código de Conduta das empresas. Porque o que acontece? Se vê muito em órgão público, é o regimento interno, né? Que vai reger tudo o que acontece ali dentro daquele ambiente. E as empresas também muitas vezes já possuem algum tipo de regras para que se estabeleça a ordem dentro da empresa. No entanto, esse código de conduta ele vai ter um enfoque muito mais na segurança e na privacidade. Vai ser elencado ali situações que são vividas dentro da empresa, e aí a gente pode utilizar até mesmo essa que a pessoa traz o seu laptop ou utiliza o seu celular para eventuais situações de trabalho. E isso tudo, como eu falei lá no começo, não é que não vão mais poder acontecer essas situações, não é que os dados pessoais não vão mais poder ser utilizados, é que nesse momento a gente precisa regulamentar. E a gente está falando de uma mudança, é uma grande mudança, não vai acontecer de uma hora para outra, as pessoas não vão... Mas eu acredito que a partir do momento que eu estiver entrando numa empresa para trabalhar e verificar que existe esse cuidado com os dados pessoais
da empresa, automaticamente aquela empresa vai ter o cuidado com os meus dados pessoais também. Eu sendo cliente de uma empresa, eu quero que os meus dados sejam protegidos. Então, eu vejo como vai acontecer um ciclo. Eu preciso proteger os meus dados, eu preciso que o meu fornecedor proteja os dados, a partir daí o cliente vai proteger os dados e essa cadeia vai se formando, né? É claro que a gente tem um período curto até agosto. Eu acredito numa adequação a longo prazo, não acredito que em agosto todo mundo vai estar pronto e inacabado, até porque vão vir orientações da própria autoridade para que possa regulamentar algumas situações, mas a gente precisa começar. De uma certa forma ou de outra, precisa começar a baixar um aplicativo, começar a chamar um profissional para pelo menos fazer com que a empresa entenda que é necessário a implementação. Pessoal, em relação a isso, o que a gente prega muito é a questão da orientação. A gente acha que está em conformidade e se você ler as perguntas que tem no aplicativo, são perguntas bem objetivas. Você faz tal coisa, você tem isso aqui. Então, lendo as perguntas, você vai literalmente entender, opa, isso aqui eu não faço. E à medida que você marca que não faz, vem uma orientação. Ou seja, você pode, além de saber, tentar entender o que pode ser feito. Então, é bastante interessante, vale a pena se orientar. Então acho que pra gente finalizar, queria agradecer imensamente, né? Acho que a gente conseguiu ter um bate-papo suave, né? Porque infelizmente na Lei Geral de Proteção de Dados hoje tem muitos mitos, muitas inverdades, muita gente dizendo que é especialista no assunto, sendo que é uma coisa totalmente nova. Então a nossa dica, eu acho, né? A dica principal é para você baixar o aplicativo, né, dar uma olhada, ver o que pode ser feito, como o Fábio falou, olha, responde as perguntas mentalmente, o que a minha empresa está fazendo, será que realmente eu estou enquadrado? E queria que vocês dois também deixassem aqui no final uma dica que vocês poderiam dar para essas empresas que estão agora nos assistindo, que têm interesse de realmente começar a se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a minha dica primeira, como a Uessa falou, é baixar o aplicativo, começar a ler sobre isso. Eu acho que a informação é uma das principais armas que a gente vai ter para que possa realmente se enquadrar. E a outra dica que eu dou a partir de agora, começar a pensar em proteger os dados. Simples assim, pode parecer, meu Deus, mas como é que eu vou proteger os dados? Responde as perguntas do aplicativo, ali tu vai saber, o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não deveria estar fazendo. E as pessoas, e outra informação importante, as pessoas precisam parar de achar que a lei não vai entrar em vigor. Mesmo que ela não entre em vigor agora, mesmo que a lei não colhe no primeiro ano, a gente já tem Código de Defesa do Consumidor há 30 anos, a gente já tem lei do Marco Civil. Agora, essa fundamentação que o STJ utilizou em relação ao cadastro positivo foi fundamentada nisso. Ou seja, a gente já tem bastante motivos para se preocupar, sim, com a proteção de dados. Então, é isso. Da minha parte, eu peço a vocês, ponham a proteção de dados no radar. Ou seja, tudo que fizerem na empresa, processos, papéis, ponham no radar. Pensem, está protegido? Tragam isso para a cabeça de vocês no dia a dia e vocês vão notar, tem muita coisa para ajustar, bastante. E o app ajuda, tá? Leiam com cuidado que ajuda muito. E se você que está nos assistindo, que está fora do app ainda, aqui no canal a gente vai ter os contatos de nós três, para quem quiser tirar dúvidas, quiser nos procurar, ou se você está no app também tem o nosso contato. E eu acredito que é isso, né? Provavelmente daqui a pouco a gente vai fazer mais vídeos explicativos, principalmente agora quando vão saindo decisões, com a agência sendo regulamentada, com a lei entrando em vigor. Então é isso, a gente aguarda vocês até no próximo vídeo. Obrigada!